Venha receber de Deus. Deixa Deus falar com você. Porque talvez muito do que vai sair daqui do altar pode mudar a sua vida. Pode mudar a sua história. Talvez o diabo está tentando fazer com você o que ele tentou fazer comigo há anos atrás. E hoje pode ser a reviravolta da sua vida. Basta você estar com o seu espírito aberto para receber a unção de Deus. Então quando a gente está na presença de Deus, não sou eu, não é o pastor que está aqui na frente, é o Espírito Santo que vai falar para vocês. Então quando o Espírito Santo fala, a gente tem que ter reverência. A vida quando a gente está num tribunal, ou diante um prefeito, alguém, nós nos mantemos quietos, com reverência. Aqui na igreja quem está é o Rei dos Reis, é o Juiz dos Juízes, e Ele quer mudar a sua história. Aleluia. Lucas 15, versículo 11 em diante. Eu vou pular alguns pedaços, vou ler só alguns específicos. Do 12 diz: é a parábola do filho perdido, ou do filho pródigo, em algumas bíblias. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Pula lá para o 16. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Agora pule lá para o 18. Ele disse: vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. No 20, a parte B. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou-o. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. 22. Mas o pai ordenou aos empregados. Presta atenção nessa parte do 22. Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Feche seus olhos por um momento. Grande Deus e eterno Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor, e mais cortante que uma espada de 2 gumes, Senhor Deus. Venha, Pai, de encontro àquilo que nos incomoda, aquilo que nos leva para baixo, Senhor Deus. Porque a Tua palavra é que muda as vidas, Senhor. Não é os nossos sentimentos, as nossas emoções, não é o muito pular, o muito falar, Senhor, mas é a Tua palavra. É em reverência a ela, Senhor Deus, que nós mudamos. Então venha, Espírito Santo. Te convidamos a estar aqui neste lugar. Tu és a pessoa mais esperada neste local. Pedimos que o Senhor coloque 2 anjos, Pai, neste lugar com espada de fogo, Senhor. E todo mal, todo demônio aqui dentro, nós repreendemos agora em nome de Jesus, Pai. Todo demônio que venha tirar a atenção, Pai, que venha trancar a mente desses jovens, Senhor Deus, eu repreendo agora pelo poder do nome de Jesus, Pai. Que haja aqui cura e libertação na vida de cada um, Pai. Que novas histórias sejam traçadas aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Por que eu escolhi essa passagem? Porque ela se identifica muito com a minha vida, muito com o que eu vivi. Apesar de eu ter uma cara de 15 anos, eu tenho 32. E o diabo tentou de todas as formas parar o meu ministério. Porque quando eu nasci, ele viu que eu tinha algo de diferente em mim. Ele viu que o Espírito Santo tinha selado a minha vida. E quando Deus sela a sua vida, o diabo vai tentar te parar. Ele vai colocar pedras no seu caminho.
Ele vai colocar certas amizades no seu caminho. E ele vai tentar de tudo fazer você pegar a sua herança da casa do Pai, que é a igreja, e ir para o mundo, conhecer o mundo. Este jovem tinha tudo na vida dele. O que é que nós temos na casa do Pai? Vamos pôr a casa do Pai como uma igreja hoje. O que nós temos na casa do Pai? Aqui nós temos amor. Nós amamos como o mundo não ama. Lá no mundo não tem o amor que nós temos aqui dentro. As pessoas não são chegadas umas das outras como nós somos. Não interessa a igreja, não interessa a placa. Nós temos o mesmo amor um pelo outro. É um amor verdadeiro, porque só o amor do Pai é verdadeiro. E é esse amor que nós, cristãos, temos. Então, quando esse jovem resolveu sair de casa, a primeira coisa que ele perdeu foi o amor do Pai. Foi a primeira coisa que ele perdeu. E mais o que nós temos dentro da casa do Pai, dentro da nossa casa? Nós temos uma amizade verdadeira. Eu nunca encontrei no mundo amigos de verdade. Eu nunca fui feliz com amizades no mundo. Porque aquele que eu mais dizia que era o meu amigo, que estava sempre do meu lado, no momento que eu mais precisei dele, ele vacilou comigo. Só que na casa do Pai, nós temos pessoas que nós podemos contar. Temos amigos mais chegados que irmãos, como diz lá em Provérbios. Garanto que este jovem tinha dentro de casa um pai de verdade. Um pai que amava e um pai que tinha uma verdadeira amizade por ele. E quando ele saiu de casa, ele perdeu o amor do pai. Ele perdeu a amizade do seu pai. E quando nós saímos da igreja, nós perdemos o amor. Nós perdemos a amizade que há aqui, nesse meio que nós estamos. E que muitas vezes nós não damos valor. Outra coisa que ele perdeu, quando ele saiu da casa do pai, foi os conselhos que o seu pai lhe dava. Toda vez que nós deixamos a casa do pai, nós perdemos os conselhos de nossos pais. Toda vez que nós abandonamos a nossa igreja, que nós resolvemos conhecer o mundo lá fora, nós perdemos isso daqui, ó. Os conselhos que Deus tem para nós. Isso vai se afastando da nossa vida, porque o pecado afasta o homem de Deus. E nós que somos jovens, é muito mais propício a se perder no mundo. Porque nós temos algo que nós queremos de todo jeito enfrentar o mundo. Não queremos reconhecer que nós precisamos de conselho. E aqueles que nos dão conselho são homens e mulheres que já passaram pelo que nós passamos. Eles são escolados em dar conselho. E quando nós viemos para a igreja, aquilo que sai daqui do altar são conselhos perfeitos para a nossa vida. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, e ele jamais se apartará dele. O que essa palavra quer dizer? Dê conselhos ao seu filho, conselhos bíblicos, e ele jamais se apartará da presença de Deus. Então, quando esse jovem sai da casa do pai dele, pega a sua herança e quer ir para o mundo, ele perde os conselhos do seu pai. E outra coisa que ele perde é o sustento da sua casa. Ele pegou tudo que ele tinha, foi lá para fora no mundo, viver as coisas do mundo. Ele saiu do seu aconchego onde tinha amor, aonde tinha amizade, aonde tinha conselhos, e aonde tinha o sustento dele, aonde ele se alimentava, e foi gastar tudo lá no mundo.
Só que uma hora cessou. E esse sustento da vida dele também cessou, porque ele não tinha mais dinheiro. E para nós, dentro da igreja, espiritualmente falando, o nosso sustento é a palavra de Deus. Quando nós paramos de vir na rede, no grupo de adolescentes, quando paramos de vir no culto de domingo, porque achamos algo mais interessante lá fora para fazer, nós perdemos o sustento do Pai. Quando nós resolvemos sair da casa do Pai para viver as coisas lá de fora, nós perdemos o melhor da nossa casa. Nós perdemos o amor, nós perdemos a amizade, nós perdemos os conselhos e nós nos deixamos de nos alimentar da palavra de Deus. E uma pessoa que não se alimenta, ela não está nutrida. É muito mais fácil dela pegar doenças, porque o corpo dela não tem o nutriente necessário para combater aquele vírus. E quando você sai da casa de Deus para viver as coisas lá fora e larga o sustento que é a palavra de Deus, a sua alma perde os nutrientes espirituais. E você fica muito mais fácil a pecar. E lá em Tiago diz que o nosso pecado nos faz separação de nós com Deus. E cada vez que você está sem alimento, a sua alma quer se alimentar, e você não conhece mais a palavra de Deus, e ela começa a se alimentar de coisas carnais. Então você começa a pecar, e cada vez mais você se afasta da presença de Deus. E você se encontra com um demônio que se chama o demônio do nada a ver. Não tem nada a ver beber. Não tem nada a ver me prostituir. Não tem nada a ver ficar lá fora com as menininhas, com os piá. Não tem nada a ver namorar com 12, 13 anos. Agora me mostra onde na palavra que fala que o cristão deve namorar. Se você me mostrar, eu largo o altar, eu largo a minha Bíblia e desconheço o Deus que eu sirvo. A Bíblia fala de amizade profunda, que se prepara para o noivado e para um casamento. Você sabe por que tem muitas meninas novas se prostituindo? Porque aquilo que Deus guardou lá para frente, elas querem experimentar agora. Então, o sonho de uma menina casar virgem, subir no altar com vestido de noiva, entrar pela igreja pura, aquele sonho vai por água abaixo, porque ela foi na lábia de alguém que foi usado pelo diabo para perder sua virgindade. Não escute qualquer um, escute a Deus. É Ele que vai transformar a sua vida. É Ele que tem palavras de vida eterna. Cuidado com o que o diabo tem soprado no seu ouvido. A Bíblia diz que nós não somos desse mundo. Se nós não somos desse mundo, as coisas desse mundo não prestam para nós. Essa é a história de um jovem que deixou sua casa, que deixou seu alimento, que deixou aquilo que o pai construiu em anos e anos, uma riqueza. E ele era sustentado pelo seu pai, tinha tudo do bom e do melhor, porque a Bíblia diz que era um homem rico, com posses. E de repente esse homem, esse jovem, quer viver as coisas do mundo, e ele deixa a sua casa, perde aquilo que nem seu era, porque o dinheiro que o pai dele tinha, era do pai dele. E ele vai viver as coisas do mundo, e lá ele perde tudo. E a Bíblia diz que ele foi comer comida dos porcos. Quantos de nós não temos saído da nossa casa espiritual e temos comido comida dos porcos lá no mundo? Quantos de nós não temos nos prostituído com o mundo? O que é se prostituir com o mundo? A palavra diz que nós somos a noiva de Cristo. E quando nós traímos a Cristo com as coisas do mundo, nós estamos nos prostituindo com o mundo. Essa é a história
de um jovem como nós, como eu, como vocês, que resolveu provar coisas que não cabia a ele, que tomou a decisão errada. E o que fez esse jovem sair da casa do pai dele? A primeira coisa, má influência. Quando você tem uma má influência na sua vida, você se afasta da presença de Deus. Lá em Tiago diz que nós não devemos ter amizade com as coisas do mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quantos de nós queremos viver as coisas que estão lá fora? Queremos misturar a igreja com coisas que há no mundo. Queremos trazer as coisas da igreja, do mundo para dentro da igreja. E pior, colocar em cima do altar. Isso aqui é lugar santo. Todas as vezes que o altar é citado na palavra de Deus, foram as vezes que a presença de Deus se manifestou no altar, com poder. Cuidado com as suas amizades. Má influências tira jovens de dentro da casa do pai. Uma má influência tirou esse jovem. Garanto que os amigos dele, que viviam lá no mundo, falavam de quão bom eram as festinhas, de quão bom era se prostituir com as meninas, que para ele era fácil porque ele tinha dinheiro, que aquilo que o pai dele construiu ele tinha direito numa parte. Então as más influências levaram aquele jovem para fora da casa do pai. E ele teve que chegar no fundo do poço para reconhecer que ele teria que ser obediente ao pai dele. A desobediência afasta muitos jovens da presença de Deus. Muitos jovens estão lá fora no mundo hoje por desobedecerem a Deus. Essa é a história de um jovem que conta na Bíblia, o filho pródigo. E agora eu quero contar outra história de um outro jovem, que é a minha vida. Como elas se parecem com essa passagem. Eu cresci num lar praticamente evangélico. Os maiores momentos que eu lembro, os mais nítidos da minha mente, era quando eu tinha 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos. Esses anos não se apagaram da minha mente, porque foram os anos que marcaram a minha alma. Foram os anos de entrada para Satanás trabalhar dentro da minha vida. Quando eu tinha 3 anos de idade, minha mãe era idólatra. E ela conheceu um Deus vivo que mudava histórias. E ela aceitou esse Deus. E ela levou esse Deus para dentro de casa. Então tudo que era idolatria, ela tirou lá de dentro. Só que nessa transição, em um belo dia, eu com 3 para 4 anos de idade, estava saindo do jardim de infância, eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro da cor do céu, o azul que o céu estava. Eu lembro do clima que se encontrava naquele dia, um final de tarde gostoso. Eu saía do jardim de infância com uma vizinha que foi me buscar na aula. E eu tinha uma figura na minha vida que era essencial, que eu achava que era o meu herói, que era o meu pai. Eu me espelhava nele. Nos momentos que eu sentia mais inseguro na minha vida, era pro colo dele que eu corria. Nos momentos de medo de madrugada, que eu tinha um sonho ruim, era para a cama dele que eu corria. Se tinha uma referência de um homem nessa terra, era o meu pai. Quantos de nós não temos de referência o nosso pai? E quantos de nós perdemos essa referência? Guarde uma coisa. Você, sem homens e mulheres de referência na sua vida, às vezes você não vai ser ninguém. Acha alguém de Deus para ser sua referência.
alguém que pague o preço. Tenha uma referência na sua vida. E eu saio daquela escolinha, e eu lembro que eu coloquei os pés para fora. Eu olhei para o lado, num muro muito grande. Eu vi o meu pai com outra mulher se beijando. Eu lembro até hoje do sentimento que eu senti. Aquilo entrou dentro da minha mente e ficou guardado. Eu fui para casa, não falei nada com a minha mãe. Eu guardei aquele sentimento. Nos dias que antecederam, nos meses, eu segui o meu pai e vi ele novamente com essa mulher. Então eu percebi um clima estranho dentro de casa. Até que meus pais brigaram por causa dessa mulher e de tantas outras que ele estava. E meu pai abandonou 3 filhos, sozinho com uma mulher, que era minha mãe. E nós começamos a passar fome dentro de casa, porque a referência tinha saído. Prestem atenção como que o diabo trabalha na vida das pessoas. Se eu pudesse dar uma qualidade para Satanás, eu daria paciência, porque ele é paciente para destruir a sua vida. Eu lembro que minha mãe saía para ser dona de casa, para lavar privadas, para sustentar os filhos dentro de casa, e ela me levava junto, enquanto os meus 2 outros irmãos mais velhos estavam dentro de casa com fome. E nós chupávamos gelo para matar a fome, muitas vezes. E quando eu vinha do serviço com a minha mãe, ela passava no açougue e pedia os restos de carne para dar para o cachorro. E na verdade era para nós comermos em casa. Ela fazia uma sopa e nós comíamos. E eu fui crescendo, e na igreja, e firme. Tudo que eu sei de Bíblia hoje, eu aprendi até os meus 12 anos de idade. E a gente não saía da presença de Deus. Eu não tinha roupas. Meus amigos da escola zombavam de mim, porque todos os meus tênis, os meus 2 únicos, os 2 que eu tinha, eram furados. E aquilo foi entrando na minha mente, e Satanás foi minando a minha mente. E nas reuniões de escola eu lembro que os únicos pais que não iam eram os meus. E eu chorava escondido. E eu chegava dentro de casa, cadê a referência que eu tinha, que era o meu pai? Eu não tinha. E eu lembro que eu pegava a foto dele, ia para debaixo da cama e chorava. E Satanás trabalhando na minha vida, porque ele sabia que eu tinha uma promessa. E eu fui crescendo na igreja, passando fome, muitas vezes frio. E eu lembro de eu ter chegado um dia dentro de casa, isso nunca mais saiu da minha mente. A minha mãe deitada na cama, tinha tomado vários remédios para se matar. E ela chamou os 3 filhos do lado da cama e começou a despedir de um por um. E chorando muito, nós 3 chorando, e ela se despedindo, que ia partir, porque ela não dava conta de criar os 3, porque ela não aguentava ver os 3 passar fome. E nós chorando, ela chorando, desfalecendo, porque ela tinha tomado muito remédio para se matar. Só que a misericórdia de Deus foi maior. E eu não tinha referenciais. Tenha referenciais na sua vida. Então a figura paterna da minha vida tinha me decepcionado e aberto um grande espaço na minha alma. E Satanás começou a preencher aquele espaço. Então os únicos referenciais de homem, de pai que eu tinha, eram os meus tios. Que eu ia todos os domingos para a casa deles. Que eles me levavam para a cachoeira para nadar com eles. Faziam um churrasco lá com os amigos deles. Só que tinha um porém nisso. Os meus tios eram traficantes. Eles mexiam com droga e bastante. Então eles mexiam com droga e eu e meu irmão do lado vendo tudo. E nós fomos crescendo com aquilo. De 11
para 12 anos, eu fiz como esse jovem da Bíblia. Eu fui conhecer o que tinha lá fora no mundo. Eu queria experimentar aquilo que meus tios tinham. Aquilo que eles achavam bom, eu quis experimentar. E com 11 para 12 anos, eu comecei a mexer com drogas. E eu comecei cheirando thinner e cola. Todos os dias, no final da tarde, eu comprava uma latinha de thinner e ia lá para o fim do meu condomínio onde eu morava, com mais 2 amigos, e começava a cheirar, até desfalecer no chão de tanto cheirar thinner. Aí começou a minha história no mundo. Aí começou Satanás a trabalhar na minha vida. Por causa de uma brecha, quando eu tinha 3 anos de idade, que eu vi o meu pai com outra mulher, e aquilo causou um rombo na minha alma. Satanás trabalha através de brechas. É nisso que ele trabalha. Cuidado com as brechas que você tem dado. E eu fui experimentar maconha pela primeira vez na minha vida. Eu lembro direitinho como que foi. Eu mentia para minha mãe e ia para a rua. E eu fiquei fumando maconha 2 anos sem ninguém saber. E achava uma maravilha. De todos os meus amigos, eu era o único que mexia com droga. O único. Eu e o meu irmão. E nós éramos todos amigos de infância. Crescemos tudo junto. E eu comecei a servir de má influência para os meus amigos. Comecei a oferecer droga para eles. E eu comecei a ficar mal visto pela polícia. E fui crescendo, me afastei da igreja, nunca mais voltei. E aqui está uma importância. Eu me afastei da igreja, mas ninguém da igreja foi atrás de mim. Ninguém. Quantos que deveriam estar aqui hoje, que estiveram sentados do seu lado um dia, e hoje não estão? E quantos de vocês foram atrás? Era para ter muito mais jovens aqui hoje. Se nós não tivéssemos nos omitido a fazer o que a palavra diz: ide e pregai o evangelho. E eu comecei a ver amigos meus morrerem na minha frente, de overdose, de acidente, assassinado. Eu tive 3 overdoses na minha vida. 3. Foram experiências que eu nunca mais quero passar. Um certo dia eu saí sozinho, estava bastante deprimido, e comecei a mexer com droga em casa. Tomei alguns comprimidos e fui para a noite. E comecei a beber, e comprei um papel de cocaína. E sozinho, numa boate, comecei a cheirar dentro do banheiro. De repente, começou a amortecer minha boca inteira. Começou a formigar em minhas mãos também. E eu comecei a ficar roxo, minha língua começou a querer enrolar. Eu entendi que eu estava morrendo, que eu estava tendo uma overdose. E não tinha ninguém para me ajudar. Eu conhecia um Deus. Eu conhecia a palavra. Eu lembro que eu saí no meio daquela multidão e fui andando pela rua e fui orando, pedindo para Deus: não me deixa morrer, não me deixa morrer, senão eu vou para o inferno, eu não quero ir para o inferno. E fui andando, a hora que eu acordei, já estava lá na minha casa, já estava dentro do meu quarto, já estava bom já. E eu deitei, chorei. Foram lembranças que eu fui guardando de um filho pródigo que estava dentro da casa do pai, e por causa de má influências e de uma brecha, saiu. Eu lembro que um dia eu cheguei num bar, estavam todos os meus amigos sentados, com uma falsa alegria, todos drogados. E de repente um se levanta e fala: eu vou ali no carro e já volto. E ele se levantou e foi no carro. De repente aquele tumulto, a gente correu lá fora. Chegamos perto do carro. Ele estava, metade do corpo dele para dentro do carro, a outra metade para fora, com a cabeça estourada. Tinha acabado de tomar um tiro na nossa frente.
uma briga por causa de mulher, que um outro amigo meu matou ele. E ele ali exposto para todo mundo. A partir daquele momento eu comecei a pensar na minha vida. Eu não entrava dentro de carro, porque eu tinha medo de morrer e ir para o inferno. Então eu tive a segunda overdose. Eu cheirando cola. De repente eu já não aguentava mais, não tinha mais forças. O saquinho da cola grudou aqui em mim, colou. Eu não tinha forças para tirar. E eu fui perdendo o ar. De repente eu caí para o lado e desmaiei. Um outro amigo meu que estava lá do outro lado, ele viu a cena, estava pior do que eu. Ele rastejou até mim, tirou o saquinho da minha boca e eu vomitei tudo. Foi Deus que usou a vida dele. E eu continuei minha vida. Eu lembro de um dia, meu irmão era tatuador. Um vizinho nosso que cresceu com a gente. Eu dei o primeiro baseado para ele fumar. E ele se entregou às drogas de uma tal forma, ficou tão viciado em cocaína. E ele namorava uma menina que tomava remédio para emagrecer. E ela morreu por causa desse remédio. E ele entrou em depressão profunda. E um dia ele foi lá em casa para poder fazer a tatuagem da namorada dele no braço. E a gente sentado, conversando, meu irmão tatuando ele e ele falando: eu tenho muita saudade dela. Qualquer dia desse eu me mato para encontrar com ela. Eu fui lá dentro do quarto, peguei minha Bíblia empoeirada, abri lá em Apocalipse e mostrei para ele: quem tira sua própria vida vai para o inferno. Não faça isso. Ele: mas eu não aguento de saudade. Falei: cara, se você se matar, você vai para o inferno. Guarde isso com você. Passaram 3 meses. A mãe dele me chama lá em casa desesperada. Cheguei na casa dela. Ela me mostrou no computador. Ele tinha escrito assim: mãe, em primeiro lugar, me perdoe. Eu te amo muito. Não estou aguentando de solidão. Eu tenho que encontrar. Ele falou, escreveu o nome da namorada dele, só que eu não lembro. E citou o nome dela. Essa noite eu estou partindo para ir de encontro com ela. Mais uma vez eu te peço perdão. Ele entrou na casa dele nessa madrugada, pegou uma corda. A mãe dele perguntou: o que você vai fazer com essa corda? Ele: eu vou pegar um carro do amigo meu que está enguiçado. Vou dar uma mão para ele. Ele foi para a BR com esse carro, tentou capotar o carro capotou, ele não morreu, ele saiu do carro, abriu o porta-mala, pegou a corda, amarrou numa árvore e se matou. E eu tive uma culpa muito grande nisso. Porque quem levou para eles para as drogas fui eu. Eu fui uma péssima influência. E eu fui no velório dele. Foi um dos piores velórios que eu fui na minha vida. É de um suicida. De um cara que cresceu junto comigo, que era o meu amigo. E eu conhecia a palavra de Deus. E eu omiti pregar a palavra de Deus para ele. E quantas vezes nós não temos nos omitido a pregar a palavra de Deus para pessoas que estão morrendo lá fora, que estão se prostituindo, se drogando. E você depois quer falar que é de Deus. Nós não somos de Deus se não pregamos a palavra dele. Pessoas de Deus pregam a palavra de Deus. Pessoas de Deus não deixam outras pessoas morrerem. Não se diz um cristão se você não se parece com Cristo. Você só será um cristão se você tiver as marcas da cruz. Se você tiver amor, se os seus joelhos estiverem dobrando. Isso é ser um cristão. Vocês têm longa vida pela frente. Vocês têm entusiasmo como pessoas de dentro da igreja há anos não têm. Nós temos o poder de incendiar as nossas igrejas. As pessoas mais usadas da Bíblia foram jovens. José, quando foi preso, tinha 17 anos de idade. Quer conhecer o mundo?
Vá conhecer o mundo. Mas você corre o risco de ir e não voltar mais. No meio das drogas, não existe amizade. Um dia eu trouxe um amigo meu para dentro da minha casa para a gente fumar maconha junto, no meu quarto. E de repente, a hora que eu vi, eu estava falando do amor de Deus para ele. E ele começou a chorar. E mesmo daquele jeito, eu virei para ele e falei: você quer aceitar Jesus? Ele: quero. Então ajoelha aqui. Ele ajoelhou, eu impus a mão na cabeça dele e fiz a oração de confissão para ele. Ele aceitou Jesus. E nós começamos a ir na igreja. Mas eu amava muito mais o mundo do que as coisas de Deus. E eu voltei para o mundo. Ele continuou um certo tempo. Depois ele se afastou também. E um belo dia ele começa a vender drogas. E um cara vai comprar maconha na casa dele. E ele, com as mãos no bolso, atende a porta e falou: o que você quer? Ele: eu quero isso. Tirou um 38, encostou na cabeça dele e matou ele. Essa é a recompensa do mundo. Essas são as coisas que eu vivi lá fora. E um belo dia eu vindo embora de madrugada para casa. Olha como que a mão de Deus é tremenda. Eu vindo sozinho. De repente me aparece um cara, não sei da onde, não sei como. O que foi que aconteceu? Ele me tira uma arma, mira na minha cabeça e dá 3 tiros. E Deus pôs a mão na frente. Eu lembro só de uma bala que passou por mim e pegou na menina atrás de mim. E eu não tinha forças para correr. E meu amigo lá na frente gritando: corre, corre! E eu não tinha forças. E ele deu os 3 tiros e saiu correndo. Quando ele saiu correndo, eu comecei a pôr a mão em mim para ver onde que tinha acertado. Só que Deus tinha um plano na minha vida. Um plano de estar aqui hoje, pregando a palavra dele e te ensinando que o mundo não vale a pena. Lá fora eu me prostituí. Tudo que você pensar de errado eu já fiz na minha vida. Só não matei e não roubei. O resto, tudo que você pensar, eu já fiz. Foram 15 anos nas drogas. 15 anos sofrendo. 15 anos vindo de madrugada para casa, chorando e falando: Deus, eu te conheço. Como é que eu posso estar preso a isso? Eu conheço a tua palavra. Me tira dessa vida. E eu chegava dentro de casa. O meu companheiro era o meu travesseiro, que eu abraçava e passava a madrugada inteira chorando. Porque eu não conseguia dormir nos finais de semana. Porque eu estava tão drogado que eu não dormia. Virava noites e noites. E chegava dentro de casa, minha mãe estava ajoelhada orando pela minha vida. Você tem valorizado os seus pais? Ou você tem tratado ele como qualquer um que você trata lá no mundo? Como cachorros? Seus pais são únicos. São pessoas únicas. Quando eles morrerem, nenhum outro vão substituir eles. Dê valor aos seus pais hoje. São pessoas que zelam por sua vida, que oram por você, que te sustentam, que te dão roupa, que fazem o melhor para você, mesmo você não entendendo certas coisas, eles zelam por sua vida. E acima de tudo, são autoridades espirituais da sua vida. Larga a rebeldia de lado. Rebelde foi Satanás, que quis ser igual a Deus e foi expulso do reino. Esse atributo é de Satanás. Larga essa rebeldia de lado. Muitas vezes eu estava sentado no meu computador, cheirando cocaína, e minha mãe no quarto do lado, falando com Deus para me tirar daquela vida. E eu escutava tudo. E eu com lágrimas, as lágrimas caíam no teclado e eu não aguentava, cheirando a si mesmo. Deus já me livrou de acidente, já bati de carro e não morri.
Deus já me livrou de tiroteio. Quantas vezes eu estava dentro do baile ou na praça que a gente ficava e saía tiroteio. E era bala perdida para tudo quanto é lado. Quantas pessoas não morreram na minha frente? Quantos amigos meus que não estavam sentados com a gente e foram sair e morreram? Um amigo meu, de tão louco que ele estava, de tão pirado, tinha uma filha de 5 anos, tinha uma esposa, tinha uma casa. De tão louco que ele estava, ele foi injetar heroína na veia aorta e morreu na hora. Dentro de casa, na frente da filha. É isso que o diabo faz. Ele acaba com a vida das pessoas. Ele destrói a vida das pessoas. O diabo não brinca. Enquanto você dorme, ele arquiteta contra a sua vida. É isso que ele faz. O dia que o meu avô morreu, o pai da minha mãe, eu vi o tamanho da dor que ela sentiu. Escorada, perto do caixão, olhando para o pai dela e chorando. Eu saí do velório e fui fumar maconha. De repente a polícia me pega fumando e me leva preso. No dia que meu avô morreu. E começa a assinar os meus documentos para ir para a cadeia. E fala: se você tiver dinheiro para pagar a fiança, você não sobe. E felizmente eu tinha dinheiro dentro de casa. E eu falei com o policial: vá até minha casa, eu tenho dinheiro. Fala com a minha mãe que está em tal lugar, que é para ela pegar. Só te peço, meu avô morreu hoje. Não chega lá fardado e nem com a sirene ligada. Tenha piedade pelo menos nessa hora. E ele chega com a sirene ligada e fardado. E bate na minha casa. A senhora que é mãe do Mateus? A mãe, sim. O que aconteceu? Nós acabamos de prender ele agora, com porte de drogas. A gente quer sua presença na delegacia para soltar ele. Você já imaginou a dor de uma mãe que tinha acabado de perder o pai e ver o filho preso? O diabo tentou me derrubar de todas as formas. De todas. E para ir caminhando para o fim, como a minha vida começou a mudar. Eu vindo de madrugada, tinha cheirado desde as 8 da noite e tinha virado a noite inteira. Era 4:30, quase 5 horas da manhã. E tinha uma neblina na rua, e só eu na rua andando, e chorando, e pedindo: Deus, me ajuda. Me ajuda, Pai. Eu não tenho forças para continuar. Porque quando você começa nas drogas, é uma maravilha. É tudo muito bonito, tudo muito bom. Você tem um monte de amigos. E os anos vão passando e sua vida se torna um ciclo. Você não sai daquilo. Eu parei de estudar. As melhores festas da minha família eu perdi. Eu perdi o amor dentro de casa. Eu perdi a amizade dentro de casa. Eu só entrava dentro de casa para trocar de roupa e sair de novo para a rua. E quando eu estava dentro de casa, eu estava drogado. Então eu não tinha ciência de nada. Eu não dizia mais para minha mãe: eu te amo. Essa palavra sumiu da minha boca. Eu só via minha mãe nos cantos chorando e orando pela minha vida e a vida do meu irmão, que também estava nas drogas. E esteve preso 2 vezes. E eu vim nessa madrugada pensando nisso tudo. Como é que minha vida estava naqueles 15 anos? Eu tinha parado na vida. Amigos meus primos, fazendo faculdade, construindo famílias, comprando carro, feliz, com um sorriso no rosto. E eu acabado, magro, seco, com os olhos fundos, mal visto pela rua. Aonde a polícia passava e me via, eu tomava geral. Com fama de maconheiro, de drogado,
Nenhum pai de namorada minha deixava ela namorar comigo, porque eu tinha péssima fama na cidade. E eu vim nessa madrugada pensando nisso tudo. Pensando que um filho pródigo um dia estava dentro da casa de Deus. E eu pensava, pai, será que eu vou estar velho mexendo com droga? E se eu tivesse continuado na escola bíblica, na rede de adolescentes, como é que estaria a minha vida hoje? Será que eu seria formado hoje? Será que eu teria uma faculdade? E foi passando um filme na minha cabeça. De repente me surge um homossexual da esquina e me oferece para fazer um programa comigo. Naquele momento eu senti algo que eu não tinha sentido há muitos anos, que foi a presença de Deus. E eu falei com ele, programa eu não quero fazer, mas quero te apresentar algo melhor. E comecei a falar de Jesus para ele. E começou a vir versículos bíblicos na minha mente, que estavam perdidos há anos. E eu comecei a falar do amor de Deus para ele, que Deus poderia mudar a vida dele, que Deus poderia transformar a vida dele. De repente eu olhei para aquele homossexual e ele começou a chorar. E chorava, e chorava, e chorava. E dizia, eu não consigo, eu não consigo. Eu fui desprezado. As pessoas têm repugnância de mim. E eu abracei ele e falei, você consegue sim. Deus é muito maior do que essa fraqueza sua. E eu lembro que eu dei um abraço nele na esquina. E ele foi descendo, chorando. E eu segui para minha casa chorando. E eu fiz uma promessa para Deus. Falei, Deus, me tira dessa vida, que eu jamais vou omitir a Tua palavra. Eu vou viver para pregar a Tua palavra. E seguiram 3 meses na minha vida. 3 meses de depressão. Eu não conseguia mais sair com meus amigos. Eu comprava drogas, me drogava dentro de casa e ficava por ali mesmo. O máximo que eu conseguia sair era num bar que tinha em frente à minha casa. Bebia uma pinga lá, com comprimido, ficava bem louco e ia para casa. E aparece um cara lá em casa, do nada, e fala comigo. Nós vamos fazer um encontro com Deus. Você está a fim de ir? É daqui 2 meses. Eu falei, não quero saber disso. Ele começou a pregar a palavra para mim e eu disse, cara, eu já conheço isso tudo que você está falando. Eu sei disso tudo, eu não quero saber disso. E ele virou e falou assim, daqui 2 meses, 1 semana antes eu volto. Para saber se você vai ou não vai. E aquilo ficou na minha cabeça martelando. Eu vou, eu não vou, vou, eu não vou. 1 semana antes ele chegou, conversou comigo, com a minha mãe e com a minha irmã e disse, vamos? Eu não quero, cara. Ele, vamos? Eu falei, não quero, não estou afim, cara. Ele virou para mim e disse, é a última oportunidade de Deus para sua vida. E foi embora. Na quinta-feira, o encontro era na sexta. A minha irmã disse para mim, eu vou pagar o encontro para você. Eu vou arrumar as suas malas e vou deixar aqui no canto. Se você quiser ir, bem. Se não quiser, a decisão é sua. E eu saí 7 horas da noite. Um amigo meu me pegou em casa e me disse, não precisa gastar nada. Deixa que eu vou bancar tudo. E pegou no bolso um tantão assim de cocaína, uma pera desse tamanho. Jogou na minha mãe e falou, é nossa essa noite. Só quero que você dirija para mim. E começamos a cheirar. E parava num bar, cheirava, parava no outro, cheirava, parava no outro, cheirava. Quando eu dei por conta, já eram 6 horas da manhã. E eu falei, cara, eu estou numa depressão profunda, me leva embora, cara. Não, vamos ficar, não, eu quero ir embora, cara. Ele me deixou em casa, eu cheguei dentro de casa. A mãe virou para mim e disse, já que você chegou, eu posso ir dormir, graças a Deus. Foi deitar e eu olhei minha mala no canto. E sentei perto e fiquei, vou ou não vou, vou ou não vou. Fui lá, bati na porta e falei, mãe, eu vou para o encontro. É a minha última tentativa. Peguei minha mala e fui. Cheguei no encontro, a primeira pessoa que eu vi foi um dos meus amigos, que tinha cheirado a noite inteira comigo. Nós dois nos olhamos assim, assustamos.
Ele começou a chorar e eu comecei a engasgar o choro. De repente, eu não quis ficar no primeiro dia. Tentei fugir de todo jeito e não consegui. Alguma coisa me prendia. Passou o segundo dia, eu tentei, já acordei tentando ir embora. E não consegui de jeito nenhum pular o muro. Era um colégio, era só pular o muro. E minha casa era do outro lado do colégio. Era fácil. Chegou no terceiro dia, eu já blasfemando contra tudo. E passou a primeira ministração, eu odiando. A segunda, a terceira. E chegou no finzinho da tarde, a última ministração. Quem já foi no encontro com Deus sabe qual que é. E o pastor começou a ministrar. E 3 horas de ministração. E eu sentado odiando aquilo. E já tinha falado: vou sair daqui a mesma coisa, ou até pior. De repente o pastor manda as pessoas se levantarem. E começa a fazer a oração. De repente o poder de Deus começou a cair. E as pessoas cheias da presença de Deus. As pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. E uns caindo para o chão, falando em línguas. E eu lá, parado, gelado, frio. Então eu fiz a última oração. A única. Eu falei: Deus, eu não vim aqui à toa. Está todo mundo aí sentindo a sua presença e eu aqui. O Senhor deve me odiar. Essa é a minha última oportunidade. Se eu sair daqui igual eu entrei, eu caio no mundo de vez e vou morrer lá. De repente eu comecei a sentir a presença de Deus de uma tal forma. E aquilo foi me inundando, foi me inundando, foi me inundando. E eu fui sendo cheio da presença de Deus. E comecei a falar em línguas. De repente eu senti a mão de Deus entrando dentro de mim e tirando. E Ele tirou tudo. Quando Ele tirou, eu pro chão, caí. E eu lembro de eu levantando, minha irmã olhando para mim assim, de longe. A hora que ela me viu, que ela olhou dentro dos meus olhos, ela correu, me abraçou e começou a chorar, chorar, chorar. E eu senti um leve tão grande, uma coisa tão inexplicável. Só quem sente a presença de Deus sabe quando Ele tira o fardo de nossas costas. Eu peguei minha mala, fui para casa. Eu lembro que quando eu abri a porta, minha mãe olhou para mim. Ela olhou dentro dos meus olhos. Ela começou a chorar e falou assim, levantou as mãos e falou: Deus, obrigado porque o meu filho está liberto. De lá até hoje, dia 27/4, eu nunca mais afastei da presença de Deus. Nunca mais. E um dia me perguntaram na cela: você lembra do seu primeiro amor? Eu falei: não lembro. Como que não? Eu falei: não lembro. Porque eu vivo meu primeiro amor todos os dias com Deus. Todos os dias eu tenho vivido o meu primeiro amor.